E Flamengo e Paquetá já tem um acordo verbal, resta o principal acerto com o West Ham e o time inglês já recusou a primeira proposta do Fla. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores dessa história e fala também sobre o terceiro reforço contratado pelo Corinthians para 2026. Te atualizo também sobre o futuro de Muricy Ramalho no São Paulo. Já o Palmeiras encontrou um bom zagueiro no futebol inglês e as negociações estão em andamento. Para completar, time chileno chamando o Atlético Mineiro de sem vergonha. Tem novidades também sobre o Real Madrid com demissão de Xabi Alonso. E o Santos vai tomar transfer ban de novo? Tem as últimas mercado, bastidores, finanças e um destaque na Copinha, que é alvo de vários clubes brasileiros. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações e bora direto pro giro de notícias para contar que a Juventus da Itália entrou na disputa com o Palmeiras por Thiago Almada. A velha senhora entende que o meio atacante argentino, que perdeu espaço no Atlético de Madrid, é super interessante. Já contei para vocês pela manhã que o Atlético de Madrid e o Almada recusaram a primeira proposta feita pelo Verdão. Já o Cruzeiro oficializou a renovação do contrato de Caio Jorge. Novo vínculo só se encerra em 2030 e o KJ passa a receber pouco mais de 2 milhões de reais por mês. Não há nenhuma cláusula no contrato que obriga o Cruzeiro a vendê-lo por 30 milhões de euros a partir de 2027. Apenas uma concordância de que se essa oferta vier da Europa, o Cruzeiro pode começar a abrir tratativas. Quero falar também sobre Kaká, zagueiro que pertence ao Corinthians e interessa ao Atlético Paranaense. O Kaká já esteve vestindo a camisa do Furacão em 2023 e pode pintar acordo nos próximos dias. Para completar o giro de notícias, registrar que Fernando Diniz está muito contente com a chegada de Alan Saldívia. O zagueiro uruguaio recém-contratado pelo Cruz Maltino já havia sido indicado pelo Fernando Diniz, enquanto ele era técnico do Fluminense e no Cruzeiro. Para completar de vez, contar que a justiça bloqueou as contas do Internacional por uma dívida com um empresário chamado Carlos Palacios. Essa pendência hoje é de 800 mil reais. Informação exclusiva sobre a Copa São Paulo de Juniores, dos torneios que mais revelam atletas no futebol brasileiro, e tem um centroavante que tem chamado a atenção de times do Brasil e do exterior. Eu me refiro a Henrico, centroavante de 19 anos de idade, ele pertence ao Ibrachina e na fase de grupos marcou um gol e deu 2 assistências. O time dele passou de fase com a primeira colocação do grupo depois de 2 vitórias e 1 empate. Pois bem, o Henrico foi alvo de sondagens do Palmeiras, do Vitória, de um time da Ucrânia e de outros 3 clubes que não foram revelados. O João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, chegou a assistir a uma das partidas do Ibrachina em loco, time que joga na região da Moca, aqui em São Paulo. Só para completar sobre o Henrico, contratado 4 meses atrás, e logo de cara num torneio preparatório para a Copa São Paulo de Juniores, ele deixou excelente impressão, tendo sido artilheiro do torneio que o Ibrachina foi campeão. Para completar, registrar que os primeiros jogos da segunda fase aconteceram nessa segunda-feira. O Vasco foi eliminado pelo Botafogo de São Paulo, derrota por 1-0. Cruzeiro despachou meia-noite. O Grêmio conseguiu se classificar diante do Atlético da Bahia, enquanto o Bahia, nos pênaltis, perdeu para o Atlético do Piauí. E se tem craque em campo, tem churrasco completo na grelha. Em dia de jogo vai de hambúrguer, linguiça e costela para marcar um golaço. Manda brasa é Perdigão na Brasa. Tô deixando o QR Code para você conhecer toda a linha de produtos da Perdigão. Perdigão na Brasa, o churrasco oficial da Copinha. E o Santos tem 45 dias para conseguir 2 milhões e 600 mil reais ou sofrerá mais um transfer ban, a proibição de inscrição de atletas, punição determinada pela FIFA. Tudo porque a Corte Arbitral do Esporte, em segunda instância, concordou com o pedido do Arouca, time português que cobra 2 milhões e 600 mil reais do Santos pela compra não paga de João Basso. Peixe já perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, não há como recorrer. Agora ou paga esses 2 milhões e 600 mil
ou não terá a possibilidade de registrar atletas num período de 45 dias. Para a sorte do Santos, esse período de 45 dias coincide com o fim da primeira janela de transferências no futebol brasileiro, mas pensando a médio prazo, era bom que o Santos não sofresse esse ban. Só para completar, registrar que Rony e Michael, os alvos do Santos para o ataque, seguem em compasso de espera. Peixe não conseguiu chegar a um acordo com Flamengo e Atlético Mineiro. E Xabi Alonso não é mais técnico do Real Madrid nessa segunda-feira. O treinador espanhol foi demitido pelo gigante espanhol. A queda se dá no dia seguinte à perda do título da Supercopa da Espanha, derrota por 3-2 para o Barcelona com 2 gols de Rafinha. Além da falta de resultados e desempenho só modesto da equipe, pesou para essa demissão precoce a péssima relação do Xabi Alonso com os jogadores do Real Madrid, em especial com brasileiros. Ele se desentendeu com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Endrick, que acabou emprestado por conta do Xabi Alonso, mas também não foi um parceiro muito bacana de Camavinga e Valverde. Diante de todas essas circunstâncias, Xabi Alonso foi demitido e Arbeloa, que já foi jogador do Real Madrid desde 2020 atua como técnico nas categorias de base do Real Madrid, foi confirmado para o seu lugar. Quero falar agora sobre o Galo e uma cobrança, mais uma, de um dirigente de um clube da América do Sul, cobrança pesada contra o Atlético Mineiro, que virou SAF, tem donos extremamente ricos, mas segue passando vergonha. Dá uma olhada no que disse o presidente do Palestino em relação à possibilidade de o Atlético comprar nos próximos dias Lucas Assad, outro jogador do futebol chileno, que pertence à Universidade do Chile, abre aspas. O Atlético não pagou nenhum único dólar pela compra de Ivan Roman. Ou seja, tem o Roman jogando de graça. Não pagaram nenhuma das parcelas e agora aparecem comprando um outro jogador chileno por 5 milhões de dólares. É um atrevimento. Nunca pensamos que um clube do porte do Atlético fosse tão sem vergonha. Declaração fortíssima de Jorge Weah, que é o nome do presidente do Palestino. A cobrança se dá pelo Ivan Roman, zagueiro que tem atuado no Atlético, ainda não conseguiu se destacar. O Galo soltou uma nota para os setoristas afirmando que existem tratativas para regularizar as pendências com o Palestino. Nessa mesma nota, o Atlético criticou o Palestino, dizendo, abre aspas, a tentativa de vincular uma situação a outra é infundada e maldosa e não corresponde à realidade dos fatos. Desculpa, mas se você deve, compra o jogador e não paga, o problema está no Palestino. Gostaria que os torcedores do Atlético respondessem e me ajudassem a entender essa situação, beleza? Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. E esse jogador atua na Inglaterra. Trata-se de Igor Júlio, brasileiro de 27 anos de idade que pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham. Informação divulgada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. Informação é de que o Brighton topa negociá-lo a partir de 7 milhões de euros. O jogador havia sido comprado por 16 milhões e 100 mil euros da Fiorentina. Não vinha jogando no Brighton, foi emprestado para o West Ham, onde também não vai bem. Foram só 4 jogos desde o início da atual temporada, sua última partida em 22 de novembro. Só para completar, lembrar que o Igor Júlio tem contrato com o Brighton até junho de 2027, jogador formado no Red Bull Brasil, com passagens por Salzburg, Spal e Fiorentina. A saideira sobre o Palmeiras, tratativas com a Almada seguem bem complicadas. O meio atacante argentino tem dado sinais de que prefere continuar no futebol europeu. E Muricy Ramalho, fica ou deixa o São Paulo? Muricy tem dito para pessoas próximas que a tendência é de sair do clube. A justificativa, ele está insatisfeito com a crise política e financeira do clube. São Paulo tem atrasado com frequência salários de atletas. A questão política tem a ver com a possibilidade real de impeachment, embora já tenha contado para vocês que a tendência é que o Júlio Casares escape do impeachment na próxima sexta-feira em votação do Conselho Deliberativo. Sobre esse tema da reunião, importante registrar que conselheiros do São Paulo entraram na justiça para exigir que a votação possa acontecer online e não apenas presencial, e mais, que não exista a necessidade de um foro qualificado. Dessa maneira, em vez de 191 votos, seriam necessários 172 votos para que Júlio Casares fosse cassado. Só para completar sobre o Muricy, ele atua como coordenador de futebol e havia ganhado mais espaço e autonomia do dia a dia do clube desde a saída em novembro de Carlos Belmonte. A verdade é que o Muricy foi contratado como um grande escudo.
e tinha pequena participação nas principais decisões ligadas ao departamento de futebol do tricolor. E o Corinthians acaba de contratar seu terceiro reforço para a temporada de 2026. Trata-se de Pedro Milans, lateral direito, uruguaio de 23 anos de idade. Ele optou por não renovar seu contrato com o Peñarol e estava livre. Teve seu nome sugerido e avaliado pelo departamento de scout do Corinthians, todo mundo gostou e o contrato está fechado. 4 temporadas, ele vai passar por exames médicos para assinar contrato, tornando-se assim a terceira contratação. Antes, Gabriel Paulista, ex-zagueiro do Besiktas, e Matheus Pereira, contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, já haviam sido contratados. Sobre o Pedro Milans, o que eu consegui apurar é que trata-se de um jogador bem equilibrado, que defende bem e ataca também com qualidade. Pouco mais alto do que o Mateuzinho, a ideia é que o Corinthians possa oferecer uma sombra para o atual lateral direito titular. A saideira sobre o Timão registrar que a busca agora se dá por mais um volante e também por atacantes. No plural, o Corinthians está muito preocupado em ter jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Lucas Paquetá já aceitou a proposta para jogar no Flamengo, mas o rubro-negro ainda não pode confirmar a contratação de seu ex-jogador. Isso porque a primeira proposta feita pelo Fla ao West Ham de 30 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros em bônus, numa soma total de 219 milhões de reais, foi recusada pela equipe inglesa. O West Ham está pedindo, nesse momento, algo entre 50 e 60 milhões de euros. O Paquetá também é alvo do Tottenham, mas já deixou bem claro que não quer continuar no futebol inglês e vai dar prioridade total ao acerto com o Flamengo. Ele, inclusive, trabalha para convencer dirigentes do West Ham a liberá-lo. O problema é que o Nuno Espírito Santo, o atual comandante do West Ham, é radicalmente contrário à saída do jogador, por entender que o Paquetá tem papel de protagonista. Paquetá que inclusive pediu para não ser utilizado no confronto contra o Queen's Park Rangers pela FA Cup, a Copa da Inglaterra. Só para registrar ou completar com o Taki Andrew. É novo goleiro do Flamengo, ele foi liberado pelo Gil Vicente para viajar ao Rio de Janeiro para passar por exames médicos e assinar um contrato de 4 temporadas. A saideira sobre o Fla, o rubro-negro renovou o contrato com a Shopee, que vai seguir estampando sua marca nas mangas do uniforme do time masculino e feminino, por agora por um valor de 13 milhões de reais, 1 milhão de reais a mais na comparação do acordo anterior. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra a partir das 7, tem programa do Nicola. Tchau!